está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se está um pouquinho, se está em casa, aqui na nossa paróquia, pegando fogo hoje, pegando todo o sol aí do dia todo. O último dia que eu vou celebrar 18 horas. Vai ficar sempre, de hoje para sempre, 19 horas. Fique bem claro, não celebro mais às 18 horas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, 21, 15 a 19. Evangelho conhecido, eu já refleti várias vezes, mas a gente pode retomar. Jesus se manifestou aos seus discípulos. Ele tinha ressuscitado. Os discípulos estavam pescando, não pegaram nada a noite todinha. Aí Jesus apareceu na praia, eles não reconheceram. Tem essa história de Jesus ressuscitar, aparecer, eles não reconhecem. Aí Jesus pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Claro que eles sabiam, né? Pedro responde: pegamos nada. Passamos a noite todinha, pegamos nada. Evangelho de Lucas também tem esse episódio, Lucas 5. Aí Jesus diz: lança a rede aí do lado direito. Aí quando lançaram, pegaram muito peixe. Pedro disse: é o Senhor. Reconheceu só depois do milagre que ele vai reconhecer. Aí se atirou no mar, foi até a praia. Chegando lá, Jesus já tinha preparado peixe, eles comeram. Esse evangelho aqui é a continuação disso que eu estou dizendo. Depois de comer com eles,
perguntou a Simão Pedro. Primeiro chama Pedro de Simão Pedro. O nome dele não era Simão Pedro, era só Simão. Pedro, porque Jesus disse que ele era pedra. Pedro não é nome próprio, nunca foi. Ficou depois que Jesus chamou ele. Nunca foi nome próprio, nem no grego. É o nome grego. Aramaico Kefas. Nunca foi nome de gente, mas ficou. Nosso Senhor chamou que ele era pedra, né? Aí hoje tem muita gente chamada Pedro, né? Mas não tinha não, viu? Simão, filho de João. Pronto, o nome dele era esse. Simão, filho de João. Shimeon bar Yohanan, na língua dele. Tu me amas mais do que estes? Jesus pergunta se Pedro ama ele. Mais uma vez o Pedrozinho, né? Meu Deus, ele não entendia nada, né? Pedro não entendeu nada de nada durante os 3 anos e meio que Jesus estava com ele. Ele vai entender depois. Nem aqui ele entendeu, né? Tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa tradução, ela é imperfeita, porque o verbo grego são 2 verbos diferentes. Jesus pergunta um amor tal, e Pedro responde com outro verbo, que não era aquele que Jesus estava perguntando. O verbo que Jesus usa é agape, do substantivo agape, que quer dizer dar a vida por alguém. Jesus está perguntando, tu vais dar a tua vida por mim? E Pedro responde com outro verbo, que aqui não dá para ver porque traduziram errado. Pedro vai responder com o verbo filéu, que é gostar. Eu gosto de ti. Jesus está perguntando se ele vai dar a vida por ele. Pedro disse que gostava de Jesus. Jesus não perguntou se ele gostava. Pergunta de novo. Tu me amas? Ou seja, tu dás a tua vida por mim? De novo Pedro não entende. Ah, meu Deus. Sim, Senhor, eu tenho uma amizade por ti, eu gosto de ti. Não estou perguntando, Jesus não perguntou se ele tinha amizade, não. O verbo que ele responde é o verbo da amizade, né? Respondeu errado de novo. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez. Só que agora Jesus usa o verbo que Pedro estava usando. Já que o Pedro não entende, ele pergunta, tu tem amizade por mim? Tenho. Pois tu vai dar a tua vida por mim. Aí vai dizer, quando tu morreres, tu vai para onde tu não queres ir. Já que ele não entendeu, Jesus desce até o nível dele e anuncia, tu vai dar a tua vida por mim. Querendo ou não, tu vai, porque ele vai morrer crucificado. E ele morreu crucificado. Então esse evangelho só entende assim, senão não vai entender não. Muita gente pensa que é 3 vezes porque Pedro negou 3 vezes. Pode pensar também, mas o verbo grego é diferente. Então, se é diferente, tem que analisar de maneira diferente, né? Na 3ª vez ele fica triste. Ele pode ter pensado, certamente, na negação, mas... E Jesus anuncia que, quando tu eras jovem, tu ias para onde tu querias. Quando fores velho, tu irás onde tu não queres ir. Ou seja, tu vai morrer crucificado. Tu vai ser Marte. Ou seja, no final, Jesus está dizendo, tu vai dar a tua vida por mim. Bem, Jesus 3 vezes manda ele apacentar os cordeiros e as ovelhas. Pedro é o Papa, é o primeiro Papa. Hoje é Francisco. 266 papas. A igreja já teve 266. É uma grande graça ter um Papa. Por quê? Só tem uma igreja católica, só uma.
Tem divisão, tem ponto de vista diferente? Tem. Mas só tem uma igreja. Essas outras que não são igrejas, são comunidades, tem várias. Por quê? Porque não tem Pedro. Elas não têm Papa. A única igreja que tem Papa é a nossa. Aí nossa obrigação de rezar por ele. O Francisco é o sucessor do Pedro, na linha, né, de descendência. É ele. Então, primeiro, é uma graça muito grande. Só a Igreja Católica tem. E esses crentes aí vivem criticando, né? Eles não entendem nada não, esses crentes, Maria, né? Não entendem nada não, né? Deixa para lá. Vive criticando o Papa, não sabe nem quem é o Papa, né? Vou perder meu tempo com as críticas dele, não. Viu? Eu falo coisa séria. Pois bem, então primeiro é uma graça muito grande. A igreja hoje comemora Pedro, esse Papa. E comemora outro, Paulo. Paulo não viu Jesus como os outros viram. Não viu Jesus vivo. Não conviveu com Jesus. Ele se converte depois. Tem 3 relatos da conversão de Paulo. Atos 9, 26, procure o outro. Ainda tem Gálatas, né? 4. Nenhum diz que ele caiu do cavalo, mas se eu perguntar se ele caiu, vocês vão dizer do cavalo. Não tem cavalo, pode ler. Diz que ele caiu. Podia estar andando a pé, geralmente eles andavam a pé. Mas isso não é mais importante. Importante, o cair significa que ele se converteu. Ele perseguiu os cristãos. Ele estava presente quando Estevão morreu. Os judeus apedrejaram Estevão. Foi o segundo mártir na igreja. O primeiro mártir foi Jesus. Segundo, Estevão. Atos 7, 6, 7. Paulo estava lá, quando eles estavam matando o Estevão. E Paulo aprovou a morte do Estevão. Então, Paulo era um homem violento. É bom que fique bem claro. Depois ele tinha carta das autoridades saduceu e fariseu para prender os cristãos. Ele prendia os cristãos. Não era flor que se cheirasse esse Paulo. Pedro não entendia nada e Paulo era um perseguidor. São as 2 colunas da igreja, porque Jesus escolhe mesmo a gente quando a gente é pecador, não escolhe quando a gente é santo, não. Santo mesmo só Maria nasceu sem pecado. Os outros tudo é pecador. Jesus foi gerado sem pecado e Maria nasceu sem pecado. Os outros tudo era pecador, fraco. Depois que se converte, depois que se torna santo, e esses 2 se tornaram mártires. Pedro foi o chefe da igreja de Roma. Paulo, quando teve o encontro dele com Nosso Senhor, ele começou a pregar para os gentios, para os pagãos. Quem eram os pagãos? Os que não eram judeus eram considerados pagãos. Você é pagão na ótica da Bíblia, eu também. Porque todo aquele que não era judeu, eu não sou judeu, era considerado pagão. Então, Paulo começou a pregar para os pagãos. Pegou um navio, começou a pregar por aí. Turquia, Grécia, Macedônia, tal. 3 viagens ele fez. Ele não pediu autorização a Pedro. Veja bem, o temperamento de Paulo. Naquela época, a igreja tinha 3 grandes autoridades, né? Tiago, quem mandava na igreja de Jerusalém era Tiago, não era nem Pedro. Pedro, que mandava em Roma, e Paulo, que pregava para os pagãos. No começo da igreja, Pedro, Tiago e João depois foi para Éfeso, eles
eram favoráveis a que os cristãos seguissem o Antigo Testamento. Pedro e Tiago, principalmente, queria impor aos cristãos a circuncisão. Paulo enfrentou Pedro e Tiago e disse: ninguém vai se circuncidar. Então ele se opôs a Pedro e a Tiago. Se você pensa que tudo era né, que eles concordavam com tudo, concordavam não. Tinha discussão desde o início. E a opinião de Paulo foi a que preponderou. Porque senão a gente tinha que seguir todo o Antigo Testamento. Não tinha sentido. Mas Pedro não entendia, nem Tiago entendia. Foi preciso Paulo dizer: ninguém aqui vai seguir o Antigo Testamento, não. Ninguém vai se circuncidar, não. Foi o primeiro concílio da igreja. Está lá em Atos 15. A opinião de Paulo que venceu. Foi bem. Hoje a igreja comemora eles dois, Pedro e Paulo. Qual é o mais importante? Os dois. Muito importante ter Pedro, ter essa unidade, só a igreja católica tem. E é importante Paulo, porque senão a gente ia ser uma seita judaica. Se fosse seguir o que eles queriam, a igreja católica seria uma seita judaica. Nós estávamos todo dia oferecendo sacrifício da antiga aliança. E Paulo entendeu que não era isso. Então a gente agradece muito a Deus por esses dois. Né? Pela conversão de Pedro, que também se converteu, e pela conversão de Paulo. Eu vou refletir um pouco da carta, segunda leitura, que é a carta aos Gálatas, que Paulo escreveu. Né? Mostra um pouco como é que ele era. Dos apóstolos tudinho, se Nossa Senhora me levar para o céu, o primeiro que eu quero ver é Paulo, porque o bicho era brabo. Pedro depois. Eita, Pedro vai ficar com raiva, né? Primeiro que eu quero ver é Paulo. Pelo que ele escreveu, pelo que ele diz, ele enfrentou as autoridades, né? Muito bom, Paulo. Olha o que ele escreveu aqui. Irmãos e irmãs, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim... ele resistiu a Pedro noutra ocasião. Ele começou a pregar sem pedir autorização. E depois que ele foi a Jerusalém se encontrar com Pedro, Tiago e João. E, como ele pregava para os pagãos, Pedro não queria que o evangelho no começo fosse pregado para os pagãos. Queria que fosse pregado só para os judeus. Paulo enfrenta Pedro de novo. O evangelho tem que ser pregado para todo mundo, não é só para judeu não. Ele vai dizer nessa carta aqui. Ele resistiu a Pedro de novo. E o bicho era bravo. E ele tinha razão de novo. Imagina se a igreja fica só com os judeus. Nenhum de nós era cristão. Então, foi ele que teve essa inspiração de pregar o evangelho para todo mundo. E não só para judeu, como queria Pedro e Tiago. Bem, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos, ou seja, eu prego é Jesus e Jesus crucificado e ressuscitado. Eu não uso sabedoria humana. Dizia isso em todo canto. Hoje, muita gente na igreja parece que nunca leu isso aqui. Devia ler. Que estão transformando o evangelho em critérios humanos hoje dentro da igreja católica. Está cheio. Inclusive um famoso aí, né, que disse uma besteira esses dias. Está na internet aí, pode procurar. Um desses padres de milhão. Esses padres de milhão, eles são sufistas.
Eles querem estar na onda só. Aí, para estar na onda, eles não falam nada, só falam besteira. Escorregou aí, um desses. Quis usar critério humano. Ele devia ler o Catecismo da Igreja Católica. Não lê, não. Pois bem, Paulo está dizendo que ele não usa critério humano, não. Ele evangeliza mesmo o Cristo, crucificado e ressuscitado, que é poder de Deus. Aí ele não interessa a sabedoria humana, não. O que é sabedoria humana? O que é critério humano hoje que estão fazendo? Mateus 19, Jesus diz que Deus criou homem e mulher. Pode ler, Mateus 19. Está lá em Gênesis também, 1, 25, 26 e 27. Está em Romanos 1, 25, 26 e 27. Então Jesus fala, e Jesus falou, Deus criou homem e mulher, pronto. E que uma pessoa casada e que deixou o marido, e casamento é homem e mulher, não tem outro. Nosso Senhor que disse. E se casou na igreja, e se deixou a mulher deixou o marido, se casar de novo, Jesus disse que isso é adultério. A palavra de Deus diz isso. Mas hoje, segundo critérios humanos, alguns padres dizem que não tem problema não. Pode dar comunhão. Pode não. Se é adultério, não pode dar comunhão. Depois, seguindo critérios humanos, que foi o que esse padre falou, erradamente, diz, não, hoje em dia a igreja está mudando, o casamento era homem e mulher, mas hoje vamos pensar outra forma de casar. Tem outra forma não. Tem outra forma não. Você pode ser famoso. Eu também sou aqui na igreja, tá? Só sou famoso aqui. No outro canto eu não sou. Eu não sou, né? E famoso até porque eu faço raiva também um bocado de gente, viu? Eu sei disso. Pode ser, você pode ter a fama que você tiver, meu filho. Quiser mandar o vídeo para ele, pode mandar. O casamento é homem e mulher. Na Bíblia é, e Jesus falou que é. Pode ter outro? Não. Pode. Então é isso. O que a gente tem que pregar, o que eu tenho que pregar, é o que está na palavra de Deus, não tem que inventar, não. E o que Paulo diz, né? O evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos. A mim também não interessa critério humano, não. Interessa estar com a palavra de Deus. Com efeito, continua ele, não recebi nem aprendi de homem algum. Eu também não. Do jeito que ele foi convertido, eu também fui. Porque eu não andava, eu não era católico, não. Eu não andava na igreja, não. Eu. Já contei aqui, esse presepada que eu fazia, né? Mas por revelação de Jesus Cristo, também tive. Também tive a minha. Portanto, eu estou nem aí para esses critérios humanos. Eu entendo Paulo muito mais do que entendo o outro, porque o que passou com ele, passou comigo também, eu sei o que é. Também não pedi autorização para pregar, não. Fui estudar em Roma 12 anos mais, para me preparar. Mas não vou ficar calado, não, nunca fiquei, né? Certamente ouvi-te falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo. Ele perseguia os cristãos, eu também perseguia, do meu jeito, né? Com que excesso perseguia, devastava a igreja de Deus e como progredia no judaísmo. Se Paulo fosse vivo, antes da conversão dele, Jesus pregou durante 3 anos. Se Paulo fosse vivo, e se ele tivesse conhecido Jesus, Jesus não tinha durado nem 1 ano. Ele tinha matado Nosso Senhor. Diga não, estou dizendo, do jeito que ele era, tinha matado. Mas ele se converte. E a gente mata também hoje, que quando a gente peca, nós estamos matando Jesus, viu? O pecado mortal é matar Jesus. Perseguia e devastava a igreja de Deus, como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus da minha idade. Ele era zeloso pelo judaísmo. Pois é. Agora ele vai falar da conversão.
Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno, Jeremias, está citando Jeremias 1 aqui, e me chamou por sua graça. Deus nos separa, nos escolhe, nos conhece desde o ventre e antes do ventre. Nós somos chamados por Deus antes de nascer. Se você nasceu é porque Deus quis. Não sei como é que foi seu nascimento não, mas Deus quis. Você está aqui porque Deus quis. E para cada um ele dá uma missão. Nem toda missão é igual, mas para cada um tem uma missão. E me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho. Jesus se revelou a Paulo, a mim também, naquele 27 de dezembro de 82, diante do sacrário. Ele estava andando, eu estava diante do sacrário, mas não acreditava em nada não. Para que eu o pregasse entre os pagãos. Então ele saiu para pregar para os pagãos. Foi pedir autorização para Pedro, não. Por que ele pediu autorização? Eu depois fui para o Pirambu, eu só trabalhei em periferia até agora, 40 anos. Pirambu, Genibaú, Morro Santa Terezinha. Só coisa boa. E na época que o Pirambu era quente, 80. Bairro da Colônia, Goiabeira. Alguém conhece lá? Colônia, Goiabeira, Nossa Senhora das Graças. Né? Pois bem, não consultei nem carne nem sangue. Foi perguntar a Pedro se ele podia pregar, não. Subi logo, nem subi a Jerusalém para estar com os apóstolos. Não fui falar com Pedro, com Tiago, com João, não. Eu recebi uma revelação de Deus, é o que ele está dizendo. Pelo contrário, parti para a Arábia. Ficou lá 3 anos. Eu fui para o mosteiro depois do Pirambu. Fiquei 6 anos no mosteiro. Foi que eu voltei para começar a pregar. 3 anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Pedro. 3 anos depois. Ele não foi logo pedir a benção, não. Fiquei com ele 15 dias. E nessa ocasião ele disse para Pedro: tu está errado. Tu está errado. Tu está impedindo que a igreja evangelize os pagãos, porque eu estou evangelizando e vou continuar. Graças a Deus que ele fez isso. Que é graças a ele que você está aqui, que você é católico. Né? Se a igreja ficasse do jeito que queria Pedro, Tiago, João, ficava só lá em Jerusalém mesmo. Ia se acabar. Pedro, não tem raiva de mim não, viu? Amanhã eu vou falar bem de você. Mas hoje eu falo do Paulo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.